Olá pessoal, nesta aula nós iremos aprender a abstrair informações do nosso sistema operacional, que é muito importante para a gente fazer a administração do nosso servidor, para ver se está faltando memória, se está sobrando memória, se eu posso espetar mais um pente de memória RAM, para saber também que aplicações que estão consumindo memória RAM do nosso servidor, por assim poder administrar ele também. E até mesmo saber se meu Linux está atualizado, se não está atualizado, que versão que está e N coisas do nosso sistema. Tá? A gente vai abrir aqui o nosso terminal no MOBA. Tá? Pode ser o PUT aí de vocês também. Tá? Bom, o primeiro comandinho que a gente vai dar aqui é o top. Tá? O top é um comando que vai mostrar para a gente aqui todos os programas que estão rodando e que usuário que está rodando, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, na lateral, ele também tem o PID. O que é o PID? PID é o número desse programa, né? Então, se assim eu quisesse matar esse programa, por exemplo, eu poderia dar um kill passando essa numeração aqui, ele ia matar esse programa que está rodando aqui, tá? Aqui ele mostra o consumo de RAM em porcentagem e aqui o consumo de memória em porcentagem também. Tem poucos aqui que estão consumindo uma porcentagem fixa de RAM, até porque esse servidor aqui ele está zerinho, então quase não tem nada ocupando o servidor, né? Então a gente não vê nenhum consumo aqui exagerado, tá? Então aqui no topo aqui você vê esses valores aqui de uma forma acumulativa, né? Ou seja, o total de memória que eu tenho aqui em cima, né? O total liberada, o total sendo utilizada, buffer, cache, trabalhos que estão rodando, trabalhos que estão adormecidos. Então o top aí dá uma visãozinha bem bacana pra gente de como tá rodando os programinhas no nosso servidor. Tá? Vou dar um Ctrl C aqui. Tá? Nós vamos agora mostrar as informações do sistema. A gente vai dar um LSB, L de laranja, S de sapo, B de bola, underline, release, tá? Menos DC. Vou dar um clear aqui primeiro, para facilitar aqui a visão. Aqui ele vai mostrar para a gente qual que é a nossa distribuição que está rodando, tá? A versão dela e aqui o codename dela, que é a chamada de Buster, tá? Então aqui a gente aprendeu a pegar aqui que Linux que a gente está utilizando. O outro programinha que a gente vai utilizar aqui, que vai dar um detalhe a mais para a gente, é o NeoFet. Tá? Vou vir aqui, vou testar se o NeoFet está instalado. Veja que ele não está instalado. Eu ensinei vocês a instalarem programas, aqui a gente vai instalar ele também. apt install NeoFet. Instalamos o NeoFet. Vou limpar a tela. Vou dar aqui NeoFet. E veja que aqui ele mostrou para a gente detalhes do nosso Linux, né? Quanto tempo esse servidor está ligado, né? Quantos pacotes tem instalado dentro desse servidor. Vem mostrando aqui o nosso processador. Vem aqui a nossa CPU, aqui a quantidade de memória que a gente tem disponível e a quantidade que está sendo utilizada. Tem a versão do nosso kernel, o nome do nosso host. Então tem aqui também que o nosso Windows aqui ele é 32 bits e 64 bits, é compatível com os dois. Tá? Mas esse comandinho aqui ele é até meio pobre de recurso, tá? Ele dá o muito básico. Tá? Para a gente ter um detalhe muito melhor, tem um outro programinha que a gente utiliza aqui, que é o Winch. Tá? I de igreja, N de navio, X de Xuxa, I de igreja. Veja que ele não vai dar aqui como encontrado. Eu vou instalar ele aqui. Opa. Deixa eu dar um enter aqui. Olha lá, não encontrado. Ele está achando que é um diretório, né? Porque não está instalado o programa. A gente vai dar sudo apt install inch. Instalou ele ali bonitinho. Vou dar um clear aqui na tela para limpar.
E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar aqui um comandinho chamado inch. E veja que aqui agora ele mostrou pra gente, ó. A gente tem um single core, ou seja, um processador de um núcleo. Aqui tem a velocidade desse processador, 1200 Hz. Aqui a gente tem a nossa versão do nosso kernel. A gente vê também que ela aqui é 64 bits e 32 bits. Quantos dias está ligado. A quantidade de memória ocupada e a quantidade de memória que nós temos disponível. O espaço do nosso HD, que é 20 GB. Está dizendo aqui que está ocupado 5,9% do nosso HD. Aqui o número de processos. A nossa shell, a versão da nossa shell. E a versão do nosso wish. Porém, o wish é muito mais avançado, ele tem muito mais comandos, tá? E eu estou dando aqui um wish básico, tá? A gente vai dar aqui um sudo inch -m. Veja que ele vai detalhar mais a nossa memória RAM, tá? Ele vai mostrar aqui, ó, eu tenho 478 de RAM, estou usando 113. Aqui está dizendo a minha capacidade, ou seja, o pente que está espetado nesse cara, no slot 1, é um pente de 512, tá? E aqui é uma memória ECC, é uma memória para servidor, quer dizer que é uma memória anti-erros, tá? Memórias ECC são anti-erros. Ele está dizendo aqui para mim que nesse computador tem disponível apenas um slot. Se eu tivesse aqui num PC com mais slots disponíveis, ele aparecer aqui os slots todos que tem naquele servidor, e a quantidade que está preenchida e a quantidade que está vazio. Então é bem legal para a gente dar manutenção no servidor, saber assim, eu preciso fazer um upgrade no meu servidor, né? Será que eu tenho espaço disponível lá no servidor sem abrir o servidor? Então esse comandinho vai dizer pra gente, ó, você tem 4 slots lá vazio, 2 slots vazio, para você poder espetar mais memória RAM no seu servidor, tá? Bom, o outro comandinho aqui que a gente vai dar é o sudo inch, novamente, -F maiúsculo, tá? E vamos dar um enter. Veja que agora ele nos deu um detalhe um pouco mais, vamos dizer assim, mais robusto dos dados que a gente tinha. Agora ele deu aqui o nosso IP, versão do kernel que a gente tinha antes. Esse aqui, ó, é o tipo do nosso processador, é um processador com característica 64 bits. Ele trouxe aqui o nome do nosso sistema operacional e a versão. Ele trouxe aqui também o nosso processador também, né, do tipo Xeon, ó, da Intel, a versão, tipo de bitagem e a quantidade de cache L2 que ele tem, ó, tem 45 MB de cache L2. Aqui a nossa placa gráfica, Cirrus Logic, é um drive avulso. Ele não tem muito dados desse display, mas está dizendo aqui que a gente está rodando numa resolução de 127 por 58, tá? Aqui dados de áudio, ele diz que não tem nenhuma placa de áudio. Aqui é dados da nossa placa de rede, tá? E a velocidade dela, o MAC dela. Aqui drive, dados do nosso disco rígido, ó, tem 20 GB, está ocupado aí 1.18 GB, o que equivale a 5,9%. Aqui ele tem informação da nossa partição, ou seja, ele está particionado aqui parte desses 20 GB como 19 para uso e uma porcentagem aqui para FAT, para ele poder utilizar, tá? Aqui está dizendo que não tem nenhum sensor instalado nessa máquina. E aqui ele está dando dados de processamento dessa máquina, né? Ou seja, ela está ligada aí a 3 dias e poucos horas de uso, com X de RAM, com X ocupado, e aqui é um comandinho que está iniciado lá no bash, ou seja, tem um systemd para administrar programinhas que estão executados no bash, e tem 5 programas sendo executados, tá? A gente também pode pedir informações mais robustas, detalhadas da nossa máquina, tá? Então, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, dados da minha placa de áudio, por exemplo, que aqui disse que já que eu não tenho, eu poderia dar aqui, por exemplo, um sudo inch -a, maiúsculo inicial. Veja que ele diz aqui para mim que eu não tenho nenhum drive de áudio instalado nesse servidor, tá?
eu também posso verificar tudo que tem no inch para mim ver de comandinhos, tá? Eu posso dar aqui, ó, inch -help. Ele vai mostrar aqui para mim todos os comandos disponíveis com inch, ó. A maiúsculo, B maiúsculo, C, ó, CPU Buster, e N outras coisas aqui que é possível a gente obter utilizando o inch, ó. Tem uma documentação completa de todos os comandos que podem ser utilizados com inch, e vocês podem ir aprimorando aí o inch de vocês, colocando mais dados que vocês querem que apareça na tela de vocês de forma mais especializada, tá? Ó, aqui, ó, parte de slot, eu quero ver ali, ó, o número de slot, velocidade de cada um dos slots de memória RAM, sensor, tá? Então, vocês veem que o inch é um comandinho muito legal aí para estar olhando tudo sobre a sua máquina, tá? Bom, existe um outro comando também, que é o name. O name -r. Ele vai mostrar aqui para você a versão do seu kernel, tá? Versão aí do seu kernel. O name -a. Ele vai te mostrar aqui a versão do seu kernel e também se ele a distribuição dele também é 64 bits ou 32 bits, tá? O name também você pode dar aqui o -help para te mostrar aqui tudo que é possível extrair com o name, ó, tipo do processador, plataforma, sistema operacional, kernel, hostname e N outras informações que você quiser extrair desse seu servidor, tá? Continuando nossa lista aqui, vamos ver se ficou faltando um aqui. Ficou aqui, ó, um "-s" ali que eu acabei colocando na aula, que é para a gente abstrair informações aí do nosso kernel. Então eu vou dar um name "-s", e ele vai detalhar aqui para a gente o nosso kernel, ou seja, a gente tem aqui um kernel Linux, tá? E temos o GNU por cima, que é a nossa camada de sistema operacional, tá? Então o nosso kernel é um kernel Linux e tem o GNU. O Ubuntu, por exemplo, ele é um sistema Linux também, né? E tem a camada do Ubuntu por cima. O GNU também é a mesma coisa, ele é uma camada por cima do kernel, tá? Bom, de forma resumida aqui, a gente aprendeu a utilizar de forma mais clara também o helper para ver, né, o detalhe que cada comando faz. Existe também o comandinho aqui também main, tá? Esse comandinho main aqui, você pode dar, por exemplo, main inch, por exemplo, e ele vai te dar um detalhe aqui, ó, de como utilizar o inch. É como se fosse um manual, né? O comando main, ele é um comandinho bem legal porque você pode pedir manuais de diversos tipos de comando, tá? Vou dar aqui um Ctrl C aqui para sair da pagininha dele aqui, o Qzinho. Eu posso dar aqui, por exemplo, um main também do apt, por exemplo. Vou vir aqui a dar um main do apt, ó. Veja que ele detalhou aqui para mim, ó, como combar aqui, né, certo? Combinar comandos, né? E você vê aqui que ele mostrou exemplos de como combinar esses comandos, né? Então o comando main é um comando maravilhoso porque ele te mostra a instrução de uso de app por app, né, de como usar e para que serve cada um dos recursos. Basicamente quase todos os programas aí do Linux contam com uma biblioteca descritiva de como usar o programa, né? A gente também utilizou ali um outro comandinho, até esqueci o nome aqui, o neofet, por exemplo. A gente vinha aqui, pode escrever aqui, ó, neofet. Ele vai detalhar aqui para você, ó, todos os comandinhos do neofet e até aqui como utilizar as instruções, né, do neofet. Tem aqui diversos exemplos de uso, ó, tem scripts aqui, né? Então você pode utilizar aí o comandinho main, ou seja, o help você pode pedir dados de comando de um programa, e o main a gente aprendeu aí que a gente pode utilizar ele para ter instruções de uso. Como é que eu uso esse programinha, né? Ou seja, ele é eu posso dizer que ele é um manual do programa
né, de qualquer programa que você tiver aí dentro do Linux, que ele vai estar te trazendo, né? A gente pode dar aqui até um main do o name aqui que a gente chegou a utilizar, ó, e veja que ele te deu um manualzinho aqui, ó, lá o name e a opção que você quer, ó, né? Ou seja, é muito legal você ter esse tipo de instrução. Então você aí que está meio leigão ainda, não sabe utilizar um comando, por exemplo, vamos ver se o top aqui, por exemplo, tem comandinhas adicionais para utilizar o top, né? Veja aqui que ele colocou aqui, ó, que a gente tem top -hv, né? E aqui outros comandinhos que ele foi colocando aqui junto, né? E a gente pode até copiar esse exemplo aqui. Vamos pegar aqui, eu não, bem que aqui ele pede o PID aqui, eu não sei se é o número do ID que a gente tem que colocar, mas a gente pode experimentar aqui, ó, copiar e tentar rodar cruzão ali, ó, o comandinho só para ver se funciona. Vou dar um colar aqui. Olha lá, ele tentou colar ali o comando e acabou não encontrando, ou seja, faltou colocar essas outras coisas aqui dentro. Vou até tirar aqui, eu vou abstrair alguns comandos aqui dentro, como se a gente não fosse fazer ele por completo. Vou colocar só isso aqui. Eu como not found. Provavelmente isso aqui é algum dado que ele quer. Nas instruções de uso aqui da nossa aplicação, ela vai mostrar pra gente dado por dado. Eu não lembro se nesses servidores da AWS vem também o htop. Vamos ver aqui, htop. Não vem o htop, vamos tentar instalar ele aqui também. Sudo htop. Opa, sudo apt install htop. Veja que ele instalou agora uma aqui, htop. O htop, tá? Ele é mais bonitinho que o top, tá? Ele traz também de forma mais organizada as informações que a gente tem, só que traz dados a mais, né, de CPU aqui de uso, né, e de forma colorida aqui também o uso dessa nossa memória aqui e as nossas aplicações, e em que pastinha estão essas aplicações, né? Então ele traz mais organizado do que o top, tá? Tem aqui o PID ID aqui igualzinho o outro tinha, porcentagem de consumo, mas ele traz de uma forma mais colorida, mais animada, né, os dados do sistema de vocês, tá? Bom, então aqui a gente aprendeu como mostrar todas as informações do sistema operacional de vocês de uma forma bem dinâmica, tá? E que a gente vai utilizar futuramente para administrar esse servidor, tá? Eu não estou colocando aqui informações administrativas por enquanto, porque não é o intuito dessa aula. O intuito dessa aula é você aprender a capturar essas informações. Ao longo do decorrer das aulas a gente vai aprender a utilizar esses comandos para outras coisas. Ok? Vou ficando por aqui, pessoal. Até mais.